Roda de Cambas. Roda de Cambas. Um encontro com os grandes protagonistas da vida. Na vida de cada um de nós. Roda de Cambas. O ponto de encontro dos amigos para falarmos de si, de nós e de todas as coisas. Roda de Cambas. Hermelinda, volta, meu amor. Olá, boa noite. Estamos de volta ao seu espaço de eleição, Roda de Cambas. 7 dias depois, volta ao ar, nos 92.9. Essa frequência, que dizia alguém que cá esteve durante muito tempo, é a frequência mais frequentada a nível da província de Benguela. Isso torna-nos de facto muito felizes e também enche-nos de alegria estarmos cá com essa vontade de reavivar e levantar o seu astral, você, caro Camba, que está aí do outro lado. Nós aqui estamos nessa roda, vamos continuar a abordar, como sempre, os nossos assuntos, os nossos mambos, cada banda. Estamos com os nossos amigos, convidados. Cociante, muito boa noite. Obrigado por permitires o meu regresso, né, depois de algum tempo de ausência. Boa noite, Cristiano. Saudações, ouvintes da Rádio Benguela. Finalmente o programa é entregue às mãos do seu mentor. Teve que fazer aí uma falida, né? Como se chama aí, né? Nas motorizadas. Não, eu andando de táxi consegui captar outro termo, mambaia. Mambaia, assim. Então eu sou, do ponto de vista da estatística, a mobília mais permanente, né? Sim, são sim. 6 edições. É a 7ª edição. Eu faço o pleno. Sim. Sou dos 4 que não se ausentou ainda, né? O mais assíduo, está sem falta. Aliás, as nossas faltas também têm sido bem justificadas. Mas pronto, profissionalmente falta não deixaríamos de descontar no salário. Sim, estás a bater onde dói mais. Manter esta disposição e, enfim, hoje apresentar os nossos 2 novos Cambas, né? Presenças de estreia no espaço. Correto. Dizias o sábado passado e eu acompanhava em casa, né, em convalescência, de que iam fazer uma corrente revolucionária. Exato. Porque eu me recuperasse, parece essa corrente deu certo. Resgate. Deu certo. Pois é. Bem-vindo de volta, Cristiano. Muito grato. Doutora Loite, é um prazer voltar a rever essa grande figura, essa senhora da nossa Umbaca. Muito grato por ter aceito o nosso convite. Eu, de facto, estou lisonjeado. Fui comentando ao longo do dia com a Patrícia de que teríamos a Lloyd na rádio e que estaria conosco, de facto, a fazer-nos companhia e a partilhar os seus argumentos de razão em torno dos assuntos que vamos abordar hoje. Boa noite, bem-vinda. Boa noite, Cristiano. Boa noite aos ouvintes da Rádio Benguela. É realmente um prazer para mim também estar aqui e sinto-me feliz também. Tens noção de há quantos anos nos conhecemos, Leite? Eu acho que os dedos das mãos passam, né? Lá vão muitos anos, creio né? Que sim, pois, era Lloyd, Cristiano, hoje acrescentamos o DR, né? O DR, que nos seguem hoje com muita... Não, era Didi. Vou aumentar outra palavra, Moreno. Agora de se pegar. Mas não era, pelo menos não era trapalhão. Como o outro lado do Brasil. Didi, amigo do Moção. Não era, de certeza não era. Era um jovem já com muita dinâmica, estratégias, enfim, já dialogava com a Unicef, União Europeia. Realmente foram bons tempos. Bons recuos também, né? Relembrando o nosso passado. Dr. José Mendes, bem-vindo. Eu aqui do outro lado da mesa, dessa mesa quase que redonda, se assim podemos considerar, querer esticar os braços e dar-te um abraço caloroso, o facto de estarmos a partilhar hoje o estúdio e por ter aceito o nosso convite também. Boa noite, doutor Mendes. Boa noite, Cristiano. Boa noite, caros ouvintes da Rádio Benguela. Também a Benguela, a rádio já não é uma casa estranha também. Sim. Há muito tempo realmente, muito também, que não é muito, no mínimo se calhar 2 meses, que eu não faço uma entrevista para a rádio. 2 meses não, há 1 mês que eu não faço uma entrevista para a rádio.
Mas... E ainda bem que depois desses 2 meses não é simples, não é tanto uma entrevista, vamos conversar na rádio. Vamos conversar na rádio. É sempre um prazer estar aqui. Ontem, depois de falarmos ao telefone, Dr. Mendes, lembrei-me que quando abriu-se os primeiros centros de testagem e aconselhamento em Benguela, fomos dos primeiros e eu estava à procura do meu cartão que me foi dado por si. Estava à procura, queria trazer isso para lembrar há quantos anos também já nos conhecemos. Bom sinal mesmo, com muita alegria saber que jovens ávidos naquela altura em dar algum contributo em prol do desenvolvimento das sociedades ainda continuam com esse mesmo espírito de cidadania, continuam com essa mesma veia viva de contribuir, de fazer acontecer com boas ações, boas intenções em prol da nossa Benguela. Patrícia, cá estou. Alguma questão queres realçar? Aqui temos os nossos 2 cambas em estreia. Bom, com o Mendes já cruzamos algumas vezes, também já o tive quando fazia rádio, já o tive como painelista em mesas redondas. Maravilha. A Lloyd conheço sem conhecer. Houve uma altura da minha vida em que o bicho do jornalismo fervilhava mais e então a pessoa acompanhava mais alguns dossiês. Eu acompanhei o dossiê desde a formação, quando estava no Brasil, mas porque também foi a mesma época em que lá esteve a Joana Cangombe. Joana Cangombe é uma pessoa com quem tive alguma proximidade do tempo em que andamos nas ONGs também, no tempo da AJS, no tempo em que ela esteve na Rádio Lubito. Enfim, conheço-a sem a conhecer como tal. Sei que andou nos centros de capacidade para a vida, lá do tempo da Bela Vista. Isso mesmo. Enfim. Então conhece. Não sou espião. Então conhece. Eu gostava que tivéssemos aqui o nosso amigo Hernani domingo. Pois o Hernani. Olha, rapidamente, já que falamos dos nossos amigos, recebemos uma mensagem de saudação da sempre querida Perpétua Chaluca, que está a acompanhar a emissão. Agradecemos a Perpétua. Agradeço também outras pessoas que se manifestaram, que estão conosco. Se calhar, pronto, é melhor nos lembrarmos também de outras pessoas que não estão a mandar mensagens e que sabemos garantidamente estão conosco. Vou só citar o nome de 3 pessoas que já deram sinal, que estão conosco. O Carlos Americano Saungwa, do bairro de Santa Cruz, no Lubito. O Kelson Caputo, de Benguela. E o Ngunji José, esse é estudante acadêmico e também ligado ao movimento literário da ALCA. Bom, a nossa reflexão de hoje, para começarmos o nosso programa, vai em torno de vários acontecimentos que vão ocorrendo na nossa sociedade, relacionados ao cometimento de vários crimes e, dentre eles, daqueles mais chocantes. O balanço dos últimos dias da nossa Polícia Nacional apontou 4 casos de crimes daqueles que eu particularmente senti-me revoltoso quando ouvi eles a serem noticiados pelos diversos órgãos de comunicação social ao nível cá da nossa praça. Pessoas que estão ávidas em se retirar a própria vida e a vida de outrem. São 4 desses, e eu até passo aqui a mencionar. Ocorreu no município do Bocoio. Um neto espancou fortemente o avô até sucumbir. O segundo trata-se de uma jovem que foi encontrada no quarto do namorado, sem vida já. O terceiro caso, e se calhar até o mais badalado, mais falado, mais comentado, é de um casal e o seu filho, se calhar aí de idade ainda muito menor, que foram encontrados mortos dentro de uma viatura nas imediações da Catumbela. Bom, pai, a mãe e o filho. Este chocou e de que maneira a nossa sociedade. O quarto caso está relacionado com um agente da polícia no bairro do Caloçombequa, que na via pública, à noite, cruzando com os miliantes, acabaram lhe tirando a vida. Quer dizer, estamos a falar de vidas humanas, estamos a falar de pessoas. Até que ponto a estupidez do homem vai e fere aqueles que são os preceitos
da lei, que ninguém tem o direito de tirar a vida de outra e nem a sua própria. Estamos a chocar com a moral social, estamos a chocar com a boa conduta, estamos a chocar com aqueles que são os princípios até divinos, aqui transportando a coisa para o lado religioso. Enfim, crimes que vamos falando, vamos comentando e que a mim particularmente deixam-me sem até muitas palavras para ter que dizer, olhando por aquilo que tem que ver com as atitudes comportamentais nossas enquanto pessoas sociais e sociáveis. Bom, trazendo isso para cá, para a nossa roda de camba, era justamente refletir com alguma profundidade sobre esses assuntos, sobre esses crimes que vão fazendo-se acontecer nas nossas comunidades. Doutora Loite, o que é que se oferece a dizer com relação a estes crimes que a nossa polícia traz como balanço nos últimos dias? Bom, eu receio dizer isso, mas não vejo uma outra forma de abordar, senão ir para o princípio das coisas, né? Quando as pessoas dizem que se planta o que se semeia. Mas de que forma eu quero dizer isso? Porque as condições iniciais, e que estamos aqui a falar de população, estamos simplesmente a falar de valores, né? Então, eu quero justamente abordar os valores nesses termos. A sociedade já teve, a nossa sociedade angolana, especificamente a de Benguela, já teve valores, né? E nós podemos conversar com os nossos mais velhos e iriam nos explicar a conduta sobre determinados procedimentos. Nós, inclusive, aqui na África temos um valor, né, de que a comunidade é a família, essa coisa do respeito e tudo, isso faz parte da nossa identidade. Mas quando nós começamos a falar desse tipo de situações, nos perguntamos aonde é que se perderam os valores. E aí é que eu falo do plantar e do semear. Okay. Eu creio que é uma abordagem um pouco desalinhada, parece desalinhada que eu vou fazer, mas que é relacionada, se me permitir hoje, enquanto dava uma aula de empreendedorismo, a discutir essa questão da geração de soluções para problemas. E uma das alunas identificou como problema, ela perguntava, por que em festas de crianças ouve-se músicas de adultos? E começamos a discutir o que é que realmente nós tínhamos que identificar a causa, e alguém disse que a causa é porque nas festas de criança tem muitos mais velhos, e alguém disse não, mas não pode ser essa causa porque os mais velhos deveriam saber dar prioridade àquele momento das crianças. E depois alguém disse, não, é porque o DJ é mais velho, provavelmente não tem músicas infantis. Não, mas o DJ devia saber trazer músicas infantis. Okay. E nós chegamos num ponto, e o ponto em que chegamos era a questão da nossa cultura em relação ao valor que se dá às crianças. Okay. Chegamos à conclusão, por exemplo, que a nossa cultura desvaloriza as crianças. E começamos a buscar evidências de casos como, por exemplo, ser tirado o lugar da criança dentro de casa, em função de dar aquele espaço, questão de comida, por exemplo. Correto. A visita veio e a criança está sempre a comer peixe seco, e quando chega uma visita, um mais velho lhe é dado carne, a criança fica assim a espreitar com a vontade de comer aquela carne, o lugar, a cama e tudo. Ou seja, isso em termos de família e outras práticas mais. É a criança que vamos desvalorizando no seio familiar e que amanhã se torna adulto com os mesmos. E o pior não é isso, o pior é que nós estamos a delegar a criança ao futuro, dizemos, é a esperança do amanhã, é o futuro. Okay. Mas que futuro é esse que não é cuidado, que não é investido? Se eu amanhã quiser ter uma pessoa com uma boa conduta, um adulto com uma boa conduta, eu tenho que começar agora a investir essa conduta. Isso vai além, vamos ver nas escolas, como é que as crianças estudam. É um pai que disse, olha, eu fui agora visitar o meu filho na escola porque vi que ele já sabia a lei e de repente começou a regredir. Estava numa sala com 90 crianças. Então, há muita prática, ou seja, se as nossas estratégias em termos de sociedade não se voltarem para a criança, o que nós vamos ter são esses adultos que hoje estão a portar-se dessa forma, que foram crianças... Aliás, há um princípio que diz educar e preparar bem a criança hoje. Exatamente. Para não podermos os adultos amanhã. Exatamente. Né? Doutor Mendes,
que lhe coa na alma nessa altura, olhando para essas questões que acabamos de levantar agora? Fazem parte da nossa sociedade, onde nós estamos inseridos, nós enquanto atores, nós enquanto fazedores de opinião, nós enquanto entes que temos que dar algum contributo para a inversão destes males que vão assolando as nossas comunidades. Pois, a Loide diz muito bem, né? Há uma questão de base que é o valor cultural, que foi se perdendo, essa educação que nós já tínhamos no passado, né? E esse passado até já vai bastante distante, podemos assim dizer. Há muito tempo que se perderam esses valores em que o vizinho também era um pai, podia dar um puxão de orelhas, quando o pai não tivesse, o vizinho batia, e quando trouxesse em casa a orelha pendurada, o pai dava-te mais ainda, e não ia contra o vizinho. Hoje em dia assistimos totalmente ao contrário. Se o vizinho dá-te uma chapada, o pai parte à casa do vizinho. E, quer dizer, então pronto, já ninguém cuida do filho de ninguém. Dizemos que o que temos estado a assistir na nossa sociedade, fundamentalmente na província do Benguela, é um bocadinho fruto do desenvolvimento. Sim, aceito. Os países mais desenvolvidos também isso se aceita, né? Com o desenvolvimento, com a delinquência. É bem por aí. Com desenvolvimento, desemprego, mais desenvolvimento, mais desemprego, mais tecnologia, mais desemprego, mais delinquência. É natural dos países. Ou seja, a taxa de desocupação também vai aumentando como consequência. Mas na nossa realidade também temos um fator que vai agravando muito, é o crescimento populacional, não é? Os bairros vão crescendo à volta da cidade e se perde o controle. Antigamente se pensava que a nossa polícia... também, muitos de nós, aliás, também nascemos e crescemos nos bairros. E nem também, por mas isso... estamos a falar da educação que nós tínhamos, que respeitávamos o nosso vizinho, o nosso pai, respeitávamos o professor. Nós, da nossa faixa etária. Okay. Olha que quem está a cometer esses crimes são adolescentes, principalmente adolescentes. Fala-se de 14, 15, 16 anos. E os jovens na casa dos 24, 25 anos, nem todos eles são aqueles que cresceram no nosso tempo, nos nossos lares. A guerra, por si só, né, fez aquele êxodo. Os indivíduos que vieram de origens bastante diferentes e que pensaram que podiam ganhar o pão aqui assim da maneira mais fácil. Chegaram e encontraram realmente os obstáculos todos que a vida criou. O emprego, a falta do emprego, não conseguirem estudar, de alguma forma têm que ter para sustentar. Então isso já vai gerando essa onda de crimes que a gente vai assistindo com muita dor, mas vai assistindo. E pensamos que a polícia tem alguma coisa para fazer. Tem alguma coisa para fazer. Sim. Sim. Durante essa semana estamos a assistir realmente a um trabalho muito grande da polícia, mas eu me pergunto, até quando? Sim, é de facto uma questão até pertinente que se coloca até quando. Porque são humanos também, são humanos também. Vai chegar daqui a um mês, 2 meses, vão relaxar. Repare como é que a polícia vai ter o controle, por exemplo, de alguém que está a ir com a sua namorada nos seus aposentos e desconfiar, porque está a andar com a namorada é um caso de amor. E quando se trata de amor, ninguém vai realmente desconfiar que há esse descalabro. Volta e meia surge a notícia má, cai assim como um balde de água fria. Isso realmente naquilo que se fala de prevenção de crimes, de cometimento de crimes, provavelmente até tenham passado diante dos nossos agentes e tal, mas ninguém poderia desconfiar. Claro, ninguém podia desconfiar. Eu estou dentro do carro a andar com a mulher e o filho. É um casal que está se calhar aí dar uma volta. Estamos claramente identificados. É minha esposa, é o meu filho. A polícia, ainda que interpelasse, nunca poderia desconfiar, se calhar. E aí a prevenção do crime é muito dificultada. Por isso é que estamos a abordar essas questões olhando justamente para a base da sociedade, que é a família. Há uma desestruturação acentuada do núcleo familiar e que provavelmente seja aí a raiz do problema para que isso venha a se assistir assim de forma nua e crua na nossa sociedade. Patrícia, estás muito calado? Sim, estou a acompanhar. Dei conta que acabaste de pôr o casaco, parece que está muito frio. Não, o casaco não se sentir ofendido, já chegou mesmo até aqui, né? Tinha que ser vestido, né? Então me trouxeste. Qualquer dia volta sozinho para casa.
Bom, eu queria antes me justificar. Nós temos aqui um conceito que penso que o Cristiano está hoje a violar, a vos tratar por doutor disso, doutor daquilo. Não. A ideia é fazer isso em encontro de Cambas. Eu acho que já passaram outras pessoas que têm grau superior. Visitas, e a doutora Loide disse que a visita tem que ser bem tratada. Não se sintam ofendidos se eu vos tratar pelo nome. É um pouco, faz parte do... Cambas são... Exatamente. Sim, Cambas são mesmo. Estamos com a edição número 6, passaram outras pessoas que também são... São Cambas. Vamos, pois. Então é isto, eu estou de acordo e não podia estar mais de acordo, quer com o lançamento da Loide, quer com o lançamento do amigo Mendes. Mas eu penso que é importante, no meio de tudo que estamos a falar, não passar a ideia de que seja este problema que está só a começar agora. Me parece que hoje em dia temos mais mecanismos de difusão e com muita rapidez. Hoje em dia quase todo mundo tem acesso à internet e então há um efeito multiplicador das más notícias, me parece. Mas a barbaridade sempre existiu. É verdade que quando estamos em contextos como estes, de crise econômica, de muita gente a ir para o desemprego, parece haver uma relação quase que direta de surgimento de mais casos. E como já disse há bocado, estou plenamente de acordo. E também queria acrescentar que alguns acadêmicos dizem que os fenômenos sociais, sendo previsíveis, não são, no entanto, controláveis. Ou seja, o crime só é crime porque se abre a possibilidade de ser cometido pelo ser humano, né? Até porque na linguagem do direito, aquilo que não está tipificado não é crime. Portanto, se nós estabelecemos no nosso ordenamento jurídico que há crime, é porque aceitamos a partir da que somos falíveis, temos um instinto de bicho e a qualquer momento podemos transgredir. Isto é previsível. Mas controlar isso não é possível. Até porque depois tem a esfera pública e tem a esfera mais ou menos privada, íntima e familiar. Estás a dizer... O polícia não tem, para já, nenhum direito de importunar por importunar. Correto. Há crimes, estes que nós conhecemos e ouvimos dizer. Há outros que acontecem, provavelmente sem esta escala muito trágica, mas que acontecem em surdina e são encobertos no manto familiar. Então, nós temos realmente muitos problemas e que... É um ato de grande coragem virmos a público falarmos desses crimes, principalmente porque muitos deles... Patrícia, será que a ideia é essa de que o excesso de encobertamento de casos que ocorrem no seio familiar está a fazer com que estes mesmos crimes hoje venham a tomar meandros, proporções descontroladas no ciclo familiar e que estão a sair para a sociedade? Eu penso que provavelmente isso. Não consigo arranjar uma resposta do tipo um tamanho serve para tudo, né? Tem-se dito que cada cabeça é uma sentença. E já se diz a nível das ciências que uma das grandes dificuldades das ciências humanas é o homem ser objeto de estudo pelo próprio homem, né? E com tudo de imprevisibilidade que está em torno. Exatamente. Me parece que cada caso terá que ser olhado de maneira diferente, até porque os próprios crimes acabam por ficar tipificados. Há aqueles de passionais, há aqueles que resultam de, eventualmente, assaltos. Correto. Há aqueles de pura barbárie, quase que sem nenhum enquadramento. Depois tem aquilo também que eu concordo que o Mendes disse. Depois nós esperamos, dedicamos toda uma expectativa na polícia para solucionar os casos, mas o polícia também é ser humano. É ser humano. Está sujeito à fadiga. Sim, e estamos todos lembrados, temos um problema muito grande do nosso país, que é de não haver um qualificador padrão. Um técnico médio de um ministério ganha provavelmente milhões e milhões comparado com o técnico médio de outro ministério. E vamos ter que concordar que a polícia não está para já nos posicionamentos de salário mais justo comparado com os outros da mesma categoria. Então, vamos obrigar a polícia a nos dar soluções, mas também vamos apelar para que a situação deles salarial seja vista de maneira que haja uma espécie de justeza entre o grau de exigência e aquilo que se pode esperar do ser humano que está nessa posição. Mendes, Loide, a conversa está aberta e vamos e eu queria realmente fluida. acrescentar a essa questão da polícia, dizer que se devia se juntar a esta ação a sociedade toda e cada uma no seu âmbito. Por quê? Porque eu creio que o que falta realmente em termos de desenvolvimento para o nosso país são ações conjuntas. Porque está todo mundo a tentar mudar no seu canto, não vai acontecer nada. Por exemplo, neste momento eu sei que a polícia está empenhada em reduzir a criminalidade, indo para os focos e trazendo de lá esses jovens.
Ok, mas há um trabalho social que se pode fazer, por exemplo, em conhecer as causas. Sim. Né? Que estão a fazer com que esses jovens sejam, embora teoricamente algumas até já são conhecidas, né? E eu acho que era o momento de se juntar, não necessariamente a polícia, mas a causa, né? Para ver as questões sociais, as questões econômicas e todas as outras questões. Por exemplo, eu queria falar aqui de duas questões especificamente, a social. Há uma que eu teoricamente relacionaria, não sei até que ponto seria uma abordagem, que é a questão da fuga à paternidade. Perfeito. O que faz? E a fuga à paternidade, nas suas diferentes causas, como é, por exemplo, o caso da gravidez precoce, ou simplesmente de um homem que já tem uma família e que não é capaz de assumir a outra, nessas diferentes formas, vai fazer com que aquele filho abandonado, ele cresça revoltado. E depois esses filhos que não crescem com os seus pais também tomam o seu rumo. Isso tudo influencia. A outra questão era a questão do êxodo rural. Como não há condições no interior, a população do interior está a vir para a cidade. E vindo para a cidade, o que é que faz? Sem instruções, sem condições, acaba aumentando a informalidade e a desorganização urbana. Nem a própria cidade está preparada para receber tanto. Então, e isso aqui dá asos. Agora, nós não vamos não vamos conseguir resolver problemas se não formos para as causas raízes. E aliás, voltando aqui à ideia do Dr. Mendes, antigamente, para além do princípio da boa educação que se tinha ainda em casa, no seu familiar, o respeito que se tinha pelo vizinho, que na ausência do pai fazia o papel de pai, parece que tinha-se um controle um bocadinho mais eficiente de que quando vem uma visita na casa de alguém, em casa as pessoas sabem qual é a origem e quanto tempo vai ficar. Mas, Cristiano, nem sempre o crime é cometido por um estranho. Convenhamos também. Não, nem sempre. Não, é o estranho que vem que depois acaba não sendo estranho, porque ele vem para viver. Vem à procura das melhores condições de vida e acaba se instalando. Essa é uma outra parte de indivíduos, mas não estamos a deixar de focar os nativos, os residentes, que também muitos deles vão cometendo ações antissociais na nossa. Quem assalta um museu tem que ser uma pessoa muito bem informada sobre a geografia urbana de Benguela. É uma questão, não só bem informada. Nós acreditamos, se calhar, e quem conhece Benguela não acredita que esse assalto está a ser perpetrado por um indivíduo de fora. Estranho a instituição. Estranho a instituição. Também vamos esperar que haja uma abordagem oficial sobre isso, e que estamos todos expectantes como é possível uma estrutura daquela tão alta, com aquelas paredes, estando onde está, com aquelas paredes tão fortes. Não, mas também eles colocam um elemento nessa situação do museu que já dá para mostrar que se não há arrombamento, cada vez que há um assalto lá, é porque há abertura de portas. Se há abertura de portas, então bastante óbvio. Mudem-se as fechaduras e acaba-se com isso. Pronto. Mudem-se as fechaduras. Custo que tiver que custar, mas mudem-se as fechaduras. Mas identifique-se, porque pode ser que essa pessoa vai voltar a passar. Mas é preciso nos voltarmos, e eu acho que tem que haver multiplicações de apelo, tem de haver essa solidariedade institucional e ações cruzadas multissetoriais que a doutora Lloyd chama aqui a atenção, indo para as comunidades, identificando as causas e os focos, atacando realmente as causas do problema, para que deixemos de olhar simplesmente para os efeitos. Porque o que está aqui a acontecer e que nos está a deixar todos aqui, se calhar, tocados, não é? Pela retirada assim de vidas de pessoas, são os efeitos de muitos dos problemas que se vive. E voltando à família, aqui em Benguela, há tempos atrás ouvimos o pai a engravidar a filha, o padrasto que viola a enteada, o pênis que aparece no sarrabulho, a mãe de 13 anos. Quer dizer, isso tudo são coisas que ocorrem no ciclo familiar, no seio familiar.
As nossas famílias, meu Deus. Cristiano, nós temos muitas questões de violência doméstica. E quando falamos da doméstica, as pessoas fixam só mesmo o pai agredir mãe, a mãe agredir pai, mas estamos a falar do pai que bate constantemente no filho, na mãe que bate constantemente no filho, na mãe que bate no pai. Está a construir um indivíduo agressivo, um potencial agressor, por aí fora. Então, ela apanha em casa, naturalmente vai ganhar forças, vai agredir fora, vai continuar a agredir fora. E há um elemento que se calhar, pronto, nós iríamos gostar de ouvir a polícia, os órgãos de justiça, em coligação com relação com a sociedade civil, dizer assim, todos os indivíduos, aqueles crimes de agressão, devem ser seguidos por psicólogos nas unidades penitenciárias. Mas temos poucos. Acredito, não, já temos muitos, temos muitos formados, já temos. Benguela tem uns tantos, muitos, não digo uns tantos, mas Luanda tem, as outras províncias também têm. Mas eu estou a dizer que se calhar este exemplo podia não cair bem para a população. Porque, desculpa só, eu estou mesmo a refletir. Está a ver o que eu vou dizer? Sim, por exemplo, ele é bandido, bateu, agrediu, roubou. Agora está na penitenciária, agora vamos mandar um psicólogo para saber porque é que ele bateu, porque é que ele agride. E depois, se for considerado um indivíduo que sofreu quando era jovem, que foi agredido violentamente durante muitos anos e por isso é que também se tornou agressor, a justiça libertou o cidadão. Ok. É um processo que leva o seu tempo, e é o tempo que ele está a cumprir a pena e que automaticamente sai e volta para a comunidade. Não, eu creio que não necessariamente precisa tomar essa ação, né? Se calhar o conhecimento das causas seria necessário para ter uma abordagem, porque quando comete o crime, independentemente de qual é a causa que ele fez cometer, tem que cumprir para aquilo que cometeu. Agora, é preciso saber que ele cometeu por causa daquilo. Eu acho que isso também faz sentido. Faz sentido para saber onde é que estão as causas realmente de tanta violência. Eu ouvia. Tentar remediar na sociedade. Ações estratégicas, né? Isso tanto para a sociedade civil, para o governo, que ações estratégicas devem implementar em função de uma realidade que tem, da população que tem. Mas isso da agressão nós consumimos agressão o tempo todo. Eu vou só acrescentar uma questão. E no tempo que andamos... Houve uma fase em que a nossa sociedade já teve mais oportunidades de workshops e debates, e penso que naquela altura contribuiu bastante. Processo de educação informal, né, com as comunidades. Quando a sociedade civil, aquela sociedade civil, não aquela atrelada ao governo, atrelada ao partido, sociedade civil, estou a dizer, quando tinha mais vida e havia essa democratização dos espaços de discussão, e penso que muitos de nós ganhamos muito com essa questão da interação horizontal. E uma das discussões era precisamente esta, né? É controverso a questão da autoridade paternal ou parental por via do castigo físico. A questão que se coloca é qual é a dosagem certa de educação e quando é que deixa de ser educação, passa para a tortura, passa para a violência. É difícil dosear isso. Vamos imaginar se, dá palmadinha, se de repente o chicote escapar na vista, vamos dizer que a agressão estava a educar, naturalmente não vamos encontrar uma resposta pronta, né? E nem é nossa pretensão aqui neste painel estar a diabolizar uma ou outra forma de educar. Mas o que se quer aqui, e acho que era importante, Cristiano, porque também fica difícil falarmos de crime no geral, porque há muitos tipos de crimes e motivações e fatores bastante diferentes. Mas, sobretudo na questão da violência doméstica, há essa tal questão que a família, já alguém disse que é um cristal. Muitas vezes você não toca para não quebrar o cristal alheio, mas o que está a acontecer lá dentro nem sempre vem à tona. É um cristal que do lado de fora parece que está todo ele bom, ser, mas lá dentro temos que dar esse respeito à família alheia, mas que lá dentro já está todo quebrado. Falemos da violência doméstica. Existe aqui um bom número de casal mal casados. Talvez seja, não tenha autoridade para falar disso, mas para quero dizer é o seguinte. Mal vividos também, há situações, por exemplo... Quando as coisas não estão a correr bem entre o casal, provavelmente está mal casado. Pois. Continua pois, exatamente. Do ponto de vista daquilo, porque assim, nós não temos, eu não vou falar por mim, não tenho informação do campo do direito e nós vamos percebendo as coisas como observadores, como cidadãos, de acordo com as notícias e com os enquadramentos que os especialistas fazem.
Até os próprios especialistas do direito, por vezes têm dificuldade, porque à primeira vista vão dizer que é um crime passional, aquele que nós imaginamos que é aquele que é movido por uma paixão destrutiva, né? Se uma mulher matou o marido. Mas quando se vai aferir, afinal estavam a lutar. Afinal já ele batia nela, ela foi aguentando, naquele dia ela pegou na faca, quer dizer... Correto. O dia que pensou em reagir, depois temos um problema, fica-se com a percepção Yeah. de que para questões de agressão física no âmbito da violência doméstica, a sanção penal parece que é muito branda, por um lado, mas depois entra aquilo que a Lloyd falou, que é do fator cultural. Como sou o homem das provocações neste programa, né? Por exemplo, estou mesmo a ver a família do marido, como é que reage perante a cunhada ou a nora que se foi queixar em função de ter apanhado do marido. Houve uma situação caricata porque é dos... Um deles, digo pretenso revolucionário, pretenso promotor dos direitos humanos, aquele jovem ativista de Luanda, o Nito Alves. Espancou a namorada que também é ativista, Laurinda Gouveia. E ela própria diz que ela fotografou. Os hematomas, foi à unidade policial. O que a família dele disse? Não, você quer dar cabo da carreira dele de ativista político. Já lhe avisamos para ele não se juntar com uma bandida, estás a perceber? Ela, inflamada do jeito que está, é culpada de apanhar, e a família entende que é quase como uma infiltrada para arruinar a carreira dele. Ou seja, eu patiça, se eu bater uma mulher e essa mulher se for queixar a polícia, minha família vai dizer, não, como é escritor, costuma aparecer na televisão, provavelmente quer dar cabo da carreira dele de escritor. Mas as questões de violência doméstica cá no nosso continente, vou generalizar. E a violência não tem só a ver, doutora Lloyd, com espancamento e agressão física, a agressão psicológica também. Aqueles maridos que se aquartam de todo em dar atenção específica à família, sobretudo à esposa, para que depois haja o efeito multiplicador aos filhos. Até o pai em relação aos filhos, os pais. Mas eu ia falar dessa relação com a mulher. O relatório do PNUD de 2016 diz que houve algum desenvolvimento no índice, houve algum aumento no índice de desenvolvimento da Angola. E atribui isto a algum investimento que se fez em relação não chamo o setor que não é o setor, mas em relação às mulheres. Né, que o analfabetismo, por exemplo, a questão da renda, né, isso permitiu esse desenvolvimento. Bom, aqui em Angola tem ainda uma questão específica, que a mulher acaba sendo um pouco... uma percentagem maior de população em relação ao homem, né? Então isso também fica também relacionado, mas está diretamente relacionado à mulher, porque eu creio que enquanto as mulheres forem não terem um termo, eu uso o termo empoderamento, enquanto as mulheres não forem empoderadas social e economicamente, culturalmente também, culturalmente também, o índice de violência doméstica vai continuar sendo alto. Por quê? Por um lado, porque as mulheres estão diretamente ligadas aos filhos, né? E depois, por outro lado, porque as mulheres simplesmente não vão queixar-se com o receio de não saber, e às vezes até não é porque é que ela não vai conseguir viver mesmo sem o marido. Então ela prefere uma aguentar. Dependência ela muito tem essa forte dependência. do marido, até às vezes por coisinhas muito pequenas. E acaba então depois, aqui concordo do lado cultural, né, acaba justamente como um peso cultural em relação à mulher, né, sobre, como a gente diz, os males todos da família. Acaba, então ela às vezes nega-se em apresentar para não ser depois ela culpada de destruir a carreira do marido, por exemplo. E vai queixar-se repetidas vezes, a família do marido também estão nem aí muitas vezes. Exatamente. Não, mas isso começa. Vai conversar com a cunhada, é ela que vai conversar com a cunhada. O que nós chamamos de alambamento, isso começa aí. Né? A família, dificilmente a família da mulher vai dizer, ok, toma conta da nossa filha e assim, não. Basta que tenha aí o pano, a bebida, o dinheiro na carta. Está a fazer um favor porque não está fácil. Né? Mas a família do marido já espera mais, espera que ela cuide bem do marido, faça filho. Então, essa é uma questão totalmente cultural e totalmente ligada ao desenvolvimento da mulher. E a violência doméstica está muito relacionada. Doutora Lloyd, e depois a pobreza e outra. Olhando para os nossos aspectos culturais, onde a mulher durante muito tempo foi aquela que foi vivendo submissa ao marido, ao trazermos esse empoderamento feminino,
no nosso seio, não será isso que está mesmo a alimentar? Não. O homem não aceitar que a mulher criou a sua própria estrutura, criou dependência, a mulher estudou, atingiu patamares e ele não admite, não aceita isso? Será que não? Não. É assim, eu penso que ali parte de um princípio que é o seguinte, que é o dos níveis. Uma equipa de futebol não vai pedir jogo-treino com uma equipa inferior. Ou seja, as relações deviam logo começar entre pessoas de níveis com não quem eu muito vou me relacionar, distantes. não é? Pois, para começar. Porque se tu és pobre e entras numa relação para enriquecer, estás-te a colocar na condição de contratado. Não é uma relação saudável. Mercadoria. Pois, lá está, estás a perceber? Penso que a nossa motivação para entrar numa relação pode ser algo saudável, como pode ser uma coisa desastrosa, já viciada à partida. Porque me parece que as relações afetivas, seja independentemente de qual cultura, deviam partir pela vontade própria e pelo respeito mútuo. Porque acho que ninguém vai procurar uma empregada doméstica ou um patrão numa relação, e vice-versa. Me parece que começa logo por ali. E discordo em parte com o que a Lloyd disse. Há aquilo que o Pacatolo uma vez falou, que está a acontecer uma degeneração. Estamos a desvirtuar o simbolismo. Infelizmente, essa questão do alambamento, o dote, que era suposto ser só um gesto simbólico, está a passar para comércio. De maneira que já começamos a ouvir falar, entrar o chinês no alambamento, coitado dele, nem sabe como se faz o alambamento, já entra terreno, já entra isto. Uma família que se preze, devia ter vergonha de pedir isto. Por um lado. Correto. A outra que se preze uma venda clara, devia negar-se a entrar neste jogo. Correto. Porque a escravatura já passou há muito tempo, não é? Depois o que acontece? Mas para que você sabe que isso gera conflitos. Quando tu pedes o alambamento a uma família e eles negam-se a dar por princípios, conforme está a acabar de dizer, né? Mas eu conheço situações de famílias que negociam. E dizem, não, ok, esta é a vossa mas culpa, é mesmo negócio. A nossa... Não, negociar no sentido... É daí que eu... Mas respeita sempre negociar no alambamento. Sim, deixa-me só a terminar. tendência é sempre respeitar a cultura. Deixa-me só terminar o raciocínio. Feminina. O grande problema qual é? É que nessas questões do interesse, sobretudo do entio, nós não temos uma visão de futuro. Estamos só a olhar do valor da filha, o investimento que nós fizemos. O que é que vai acontecer? Quando uma família exacerba os critérios para entregar a filha, imaginemos que por alguma razão a filha depois tem dificuldade de conceber, de procriar, na verdade lançaram a filha para um ninho de marimbondos. Porque aquela família que pagou muito, porque a relação passou a ser mesmo de comércio, vai esperar que a mulher, o objeto comprado, desculpem a expressão, cumpra a sua missão. Tá aquilo que a Lloyd falou, que cuide bem do marido como doméstica, que ofereça filhos. Me parece que tinha que haver um pensamento, só que nós também, nós sociedade angolana, temos muito problema de, falta-nos uma capacidade inata de epistemologia, que é questionar a razão de ser das coisas. Adotamos os padrões, por exemplo, há quem diz, desculpa só popular, parece que hoje ser apresentadora de televisão é usar peruca. É que depois ninguém pergunta, estás a perceber por que está a usar, é isso, não, bem, mas fica mesmo bem essa peruca, assim mesmo fica moda, qualquer televisão que tem que usar peruca, quer dizer, nós somos num seguidismo tal. Exatamente. Nós somos num seguidismo. Deixa-me terminar para não ficar nas perucas. Pois, então o que acontece? Como é moda pedir aquilo, todo mundo está a pedir. Ninguém se preocupa lá, como a Lloyd falou, da felicidade das pessoas. Então, o que devia acontecer é o princípio de que não há cultura superior. A família da mulher acha que a sua cultura é aquilo, mas tem que haver um encontro de culturas com a do marido também. Porque eles vão viver juntos. A coabitação começa a ser ensaiada a partir dali. Para isso é preciso que nas famílias exista aquilo que em Umbundo dizemos onganji, pessoas que têm o dom da palavra. Eu tenho um tio que dizia que na família é preciso os cangonheiros para ir. Às vezes é preciso o cangonheiro para ir lá para arranjar confusão. Depois vamos da igreja para ir fazer resolver. A família tem que haver um pouco de... um bocado... um pouco de... E Cristiano, eu acho que pronto, né, não fugindo realmente aí... Vais fugir das minhas, né? Não, ali das perucas. Não, nem das perucas. Um outro elemento que eu acho que também tem tentado desvirtuar um bocadinho aquilo que é a nossa construção familiar é um bocadinho do ocidentalismo. Sabe que nós, eu estou a falar particularmente nós, Angola, não sei se os outros países aqui, vizinhos, a Namíbia, a África do Sul, vivem o mesmo que a gente vive. Não, nós estamos... Nós vivemos
e abrimos as portas para todas as outras culturas. Os europeus chegam aqui, introduzem o que é deles, nós também abrimos, as nossas filhas também aceitam. Fazemos casamento com os europeus. O americano também lá do outro lado, do ocidente, também traz também a cultura dele. Abrimos a televisão, vimos também o que está a passar lá na América, o que está passando num filme, numa novela, não sei o quê. Tudo. Adotamos tudo. Agora já a Ásia, né? Agora estamos também do lado de... Não, já temos, agora pro lado da Ásia. Já temos sobrinhos chineses, já nossas irmãs estão a fazer estamos agora a viver esse exemplo das novelas da Turquia e por aí fora. E as pessoas estão todas a virar, passa a mulher age assim. No registro que a criança tem 2 nomes, tem o nome que o pai deu, tem o nome que a mãe deu, porque não se entende. A mãe quer o nome da novela para o filho quer o nome africano para o filho, quer dizer, é uma guerra. Está a perceber? Isso tem estado a gerar de alguma forma também alguns conflitos nesses novos lares que o Cristiano disse, temos casamentos de pessoas mal casadas, porque as pessoas estão a casar também muitas vezes, se calhar, por uma questão estética, não é? Sim, sim. O indivíduo está bem arrumado e tal, aparentemente ser um indivíduo cheio de fato todos os dias, a camiseta bem engomada e tal, é mesmo esse. E não se vê em outros elementos, realmente aqueles que configuram a família. Correto. Porque isso tocou num aspecto que, se calhar... Hoje, acredito que os jovens que se vão casar a partir de hoje já deviam pensar, por exemplo, se a minha mulher não puder ter filhos, vamos adotar. Ok. Deviam ser capazes de, contra os seus familiares, ainda que o alamamento tenha sido exacerbado, ainda que... Mas é defesa da família. Eu decidi me unir a esta mulher e se ela não puder dar filho, vamos adotar. E quem diz que o problema está nela? Porque culturalmente se pensa que a mulher é que não pode dar filhos e o homem não. Vem aí o atiçar das tias. Porque que o homem também não é o indivíduo? Nosso filho só está a perder tempo com ele. Não, estás a ver? Se tu gostas da mulher, e normalmente é essa mensagem que eu normalmente passo quando vou assim a palestras com adolescentes e jovens. Se tu gostas da mulher, gostas dela, aquela que está ali. Não gostas dela pensando que ela vai me dar 2 filhos bonitos, um rapaz, 2 meninas. Se não te der 2 meninas... Vai procurar. Vem mais um rapaz, vai que se faz muitas vezes a respeito da vida de alguém, fundamentalmente das mulheres. Os homens às vezes criam uma expectativa tal e a família também se apoiar isso e ele ficar vincado na família. Não. Hoje temos mulheres, né, e disse muito bem, já bem formadas e com alguma dificuldade em arranjar um parceiro também. Sim. Porque de facto também, se a mulher quando acaba a sua formação, olha assim para baixo, por seu nível diz assim, todos estão comprometidos. E aquilo que a Paquista disse, o desnível se calhar. Eu vou arranjar alguém do nível inferior ao meu. Como é que esse indivíduo vai se sentir dentro de casa? Eu estudei, tenho ensino superior, tenho um cargo de direção, mas já não vejo o marido aqui do meu nível. Os meus colegas todos são... A linguagem já não é mesma, não é? Os meus colegas todos são casados e bem casados. Correto. Também não quero ir destruir uma relação, quero um indivíduo para mim. Sim. Então vou buscar um bocadinho mais embaixo. Nós apanhamos um indivíduo mais embaixo e ele também não tem a formação. E chega em casa... Complexos. em vez de ser um potencial... Torna-se agressivo. Não, ele tem que se impor de qualquer forma. Aí o lado de macheza vem ao de cima. Tem que se impor de qualquer forma. Correto. Ela está pelo aspecto afetivo, mas ele vai estar ali e dizer, pô, macho, sou homem, sou eu aqui em casa. Não quero saber se você é diretora, se você é... Caros Cambas, são 19 horas em ponto. Agora vamos a um intervalo curtinho. Ouvimos a primeira música de saudação, Ermelinda, do Justino Andanga, ele que enaltece aqui o princípio do perdão quando um dos cônjuges está em falha ou em falta com o parceiro ou com a parceira. Uma música que eu achei muito sugestiva. Vamos partir para esse curtíssimo intervalo, ouvirmos publicidade e depois entramos para uma outra música do Justino Andanga, que é, faça-me lembrar, Bernardo, qual é a outra música? Abílio, também muito sugestiva. Há aí mensagem de fundo que se pode tirar justamente ligando ao tema que nós estamos aqui a abordar. Boa noite, meu caro ouvinte, do outro lado vamos continuar com o nosso grande programa. Para o Mundial de 2018. Publicidade.
Abílio. Abílio foi criado durante muito tempo pelo Justino Andanga, ficou caenche depois de crescer, já não tem respeito por aquele que lhe criou. E o Justino Andanga aqui a manifestar a sua insatisfação. Meu caro amigo, não seja mais um Abílio, agradeço de facto, e o Justino Andanga está aqui a dizer Pandula Sucula e o Acutata, né? Agradecer a Deus e aquele que te cuidou durante o tempo todo. Claro, sem desrespeitar o pai biológico, mas ainda assim não podes, de facto, desrespeitar aquele que desde criança foi te acompanhando. Quer dizer, quando você caenche, começa a criar princípio de violência dentro de casa, já está aí a prova que se calhar na rua pode ser um fomentador de ações antissociais que se calhar tropeçam a ordem e a tranquilidade dos outros. Estávamos durante essa primeira hora da nossa edição a refletirmos sobre os variadíssimos crimes que ocorrem e sobretudo aqueles violentos. Reportamos aqui os 4 que a nossa polícia trouxe à tona no seu balanço dos últimos dias. Crimes que custaram vidas de pessoas humanas, crimes que chocaram a nossa sociedade, sobretudo até quando se retira a vida de outrem e nos retiramos a nossa própria. Acreditamos que estamos diante de perca de valores. Daí que termos navegado um bocadinho no estado das nossas famílias hoje, essa desestruturação, essa ausência de princípios comportamentais que se refletem hoje no dia a dia na nossa sociedade. Eu queria ouvir de vocês já aquilo que são os encaminhamentos finais desta abordagem que fizemos, aqui com ponto de vista muito positivos em relação ao primeiro tema, né? Em relação ao primeiro tema, porque depois vamos alinhar esse tema com o Dia Mundial da População, que é todos os anos festejado no dia 11 de julho. Desde 1989 que as Nações Unidas lançou o 11 de julho como Dia Mundial da População. Quero ouvir antes os vossos encaminhamentos finais com relação à primeira abordagem. Bom, acredito que com base na discussão que tivemos aqui, salutar, né, no bom sentido, conseguimos perceber que cada um de nós somos muito poucos para esse horizonte todo que é a população de Benguela, mas espero bem que as nossas deduções aqui sirvam para os nossos ouvintes, dizer que precisamos mesmo investir na população, precisamos investir na sociedade, precisamos investir na família, fundamentalmente. A outra parte está muito aquém daquilo que é a nossa vontade. Realmente precisa haver uma resposta do governo no sentido de melhorar as condições socioeconômicas das populações, porque acredito que cada um desses futuros delinquentes, se tiver o mínimo de condições em casa, não ter necessidade de ir pedir comida na rua, o pai não tem necessidade de ir fazer um negócio menos escuro para poder dar de comer, se cada um tivesse o mínimo para sustentar as suas famílias, se calhar também iria ajudar a reduzir um bocadinho o índice de violência que nós estamos a viver na nossa sociedade. Eu acho que fica aí o rap nesse sentido, né? Do meu lado, é evidente uma inversão de valores na nossa sociedade. E isso não é problema de uma faixa específica, problema de ricos ou de pobres, de gente da zona rural ou urbana, é declarado para todos os ramos, porque até vimos crimes que são praticados por pessoas que têm algum dinheiro, por pessoas que se calhar não têm instrução, exatamente. Mas faltou aí o princípio da instrução, da boa educação. Exatamente. Então, essa inversão de valor é genérica, está generalizada. Isso ficou evidente. Do outro lado, como combater isso? É responsabilidade de todos os setores da sociedade, de todos. De todos de uma forma geral. Agora, o papel maior cabe à família, né? Porque não adianta delegar a educação às escolas, babás, mas a família tem essa responsabilidade, porque é de lá que tem de começar. Creio que o que fica para nós é justamente essa necessidade de tomar essa inversão de valores como causa. Né? E cada um de nós pensar em sede de instituição ou mesmo em termos individuais, o que é que pode fazer, né? Começando sempre na família. Patrícia.
Pois, Esse é o juízo de razão já. Exatamente, para fecharmos o primeiro tema. A grande dificuldade que nós queremos aqui abordar é que temos muitos tipos de crimes e, como disse, cada crime sugere eventualmente uma abordagem, um ângulo diferente. Mas sublinho, como sempre, meu trabalho é sublinhar, né? Estou de acordo com o Mendes, estou de acordo com a Lloyd. Estive a olhar aqui para uma abordagem de uma psicóloga jurídica brasileira, Daniela Soares, que levanta aqui aspectos interessantes. Em edições passadas nós temos estado a levantar o papel dos agentes de socialização, nomeadamente a igreja, a escola, a família, a comunicação social, né? Porque sabemos que os cidadãos vêm de uma família, muitos passaram pela escola, alguns vão à igreja, e depois temos a comunicação social, que tem esse papel tradicional de educar também. Então, essa psicóloga brasileira levanta 3 contributos, três eixos, na sua perspectiva, de ajudar a combater a criminalidade. A primeira tem a ver com a mudança individual, né? Se nós queremos mudar alguma coisa, temos que nos mudar a nós mesmos, do ponto de vista de conduta. A segunda, ela levanta a questão da mudança cultural. Ela, por exemplo, questiona a questão da banalização do sexo, a questão algumas pessoas acharem que quando está a agredir por ter sido traído, está a fazer uma questão de a honra, a justiça, assim, o total, pois. E acho que devíamos também refletir. Hoje em dia, tudo que é nossa publicidade tem uma mulher seminua até para beber água. Correto. É interessante, todo produto que se quer vender tem uma mulher seminua, mas os bancos que trabalham com dinheiro não têm mulher seminua. Parece um pouco esquisito. É contrassenso. Pois, não percebo. Quer dizer, tu queres vender uma garrafa de água mineral, tem que ter uma mulher com os seios à mostra. Quer ter uma cerveja, quer dizer, por que há tanto apelo? E eu me pergunto, será que os profissionais de marketing só são homens? A mulher não percebe que ao optar por este paradigma está a sujeitar a mulher ao papel de coisa? Da sensualidade e a Mas sexualidade já abusa, pois, é a relação da mulher com o comércio, este com é a troca. problema. Isso vem de muito tempo. Do tempo dos bárbaros. Exatamente. Do tempo dos bárbaros. Okay. Pois, outra questão que ela levanta tem a ver com o Estado. Ela diz que não é possível uma mudança social excluindo o Estado, sobretudo aquelas pessoas que nós elegemos para nos governar. É verdade. Porque precisamos realmente de acreditar nessas pessoas, precisamos de ter a certeza que essas pessoas estão comprometidas com a ética, com a transparência, e que haja essas pessoas com autoridade moral. E parece que cada vez mais estamos a perder. Quando vês um dirigente, estás logo a imaginar, esse já cometeu erro no sítio tal. Precisamos realmente resgatar os valores não só das famílias, mas também das pessoas que nos governam. Precisamos de resgatar aquelas figuras que muito nos fomentaram o patriotismo desde pequenos. Tem que existir os tais guardiões do templo, os guardiões da moral. É preciso isto. Portanto, é uma combinação de fatores. E passa a palavra para o ser humano, sobretudo para essas questões dos crimes passionais. O amor, se não puder ser dado livremente, não é amor. E para mim, para fechar mesmo, já para fechar em relação a esse tema, é uma questão que nós não podemos ignorar. Que é que instalou-se, me parece que é um fenômeno que vai precisar de 50 anos para ser compreendido, que é a versão policial e a leitura dos cidadãos andarem em caminhos diferentes. Isso depois dificulta muito, porque assim, os fenômenos sociais servem para nos darem, através da questão da previsibilidade, entendermos futuros fenômenos. E há crimes que acontecem, depois tens uma versão oficial com a qual muita gente não concorda, eventualmente por causa das imagens, por causa disso e daquilo. Eu não sei se, como acadêmico, tenho uma dificuldade de me posicionar, mas percebo que é muito complicado educar a sociedade quando temos esta dicotomia de interpretações de um mesmo fenômeno. A verdade. Ok. Sim, a verdade, não é? Sim. Como eu dizia, em 1987 a população mundial atingiu os 5 bilhões. E aí o Fundo das Nações Unidas para a População decidiu instaurar um dia do ano e no mês para se fazer uma comemoração profunda, para se refletir no estado da população de cada estado, de cada nação, para apelar os líderes, os governos, no sentido de irem fazendo tudo mais alguma coisa para criar estabilidade nos seus cidadãos. Esse ano, os festejos do Dia Mundial da População
versou-se sobre o planeamento familiar e desenvolvimento, que eu acho que é um tema muito sugestivo, e já que estamos a falar de famílias, ligarmos aqui a questão da planificação do agregado familiar dos filhos, para que isso possa gerar daí alguma estabilidade e posterior desenvolvimento. Não sei se vocês partilham da mesma opinião de que a planificação do número de família ou do número de filhos pode ser um elemento avantajado para criar estabilidade em todos os sentidos nas famílias. Será que, doutora Lloyd, até porque é economista de profissão... Bom, em termos, não vou se calhar falar em termos de economia, está muito ligada a essas questões. Em termos de economia, não se pode fazer planeamento, não se pode desenvolver estratégias sem planeamento, até porque, por causa das questões depois orçamentais, então precisa-se justamente saber o que se quer, como é que se vai alcançar aquilo. Mas eu ia mais falar, estamos a falar de família, de questões mais sociais, eu ia antes para esse âmbito. Eu creio que o grande problema, por exemplo, às vezes nós abordamos por que a nossa população não adere às mudanças. Por que é resistente às mudanças? Por que se sabe que isso é bem? Por que não faz? Porque é muito difícil eu fazer alguma coisa só por fazer. Primeiro eu tenho que entender o que é aquilo. Porque se eu não entender, é como eu não haver uma relação, não saber, por exemplo, não conhecer o café, e se haver aqui alguém a fazer café com aquele aroma espalhado, eu no mínimo não sei o que está acontecendo e não consigo relacionar isso ao café. Então, muitas das vezes, as coisas, aquilo que nós chamamos de boas práticas não acontecem por falta de conhecimento. E aí eu quero falar mais da população menos instruída, né? Porque para fazer planeamento familiar é preciso ter alguma instrução. Primeiro, depois é preciso ter motivos, né? Eu não vou planificar, simplesmente vou planificar, mas porque há por detrás alguns objetivos que me levam a isso. Eu vou falar, por exemplo, porque eu tenho um tempo que eu preciso estudar, vou me formar, porque tenho um tempo que eu preciso trabalhar nisso, vou alcançar aquilo, porque é um tempo que... E isso é que a realização fazer, pessoal, para que depois... É porque eu tenho um objetivo de realização pessoal, de realização profissional, de familiar, enfim, porque eu agora casei, mas eu ainda tenho 2 anos que eu quero conhecer bem o meu marido, a minha mulher, então vamos planejar. Porque se não tiver isso, eu planifico para quê? Né? Como dizem, né? Não tem televisão, ou que lá não tem luz, e depois não tem, fazem a novela. Aí entra a banalidade do sexo, como diz o Patrícia. Exatamente. E não só então, as nossas questões culturais também, né? Nós temos vários elementos culturais em volta do casal. O nosso país em si tem vários elementos, né? Então, como nós estamos a falar de uma realidade onde a maior parte da população, embora vivendo na zona urbana, mas é de origem rural, né? Se formos a calcular em termos de indicadores de instrução, são poucos os que têm mais instrução. Então é dessa realidade que nós temos que tratar, né? De chegar para ele e dizer, não, tu tens que planificar. Ele vai fazer filhos, porque a realidade dele leva aquilo. Inclusive no interior, uma menina de 14 anos ou de 15, 18, se não tiver a fazer filho, alguma coisa está errada. Alguma coisa está com ela. Então, o casal, se calhar, até pode ter essa iniciativa, não vamos fazer mais, mas depois está a tia, passa por casa, pela casa, dá aquelas piadinhas, vai lançando, ela já está grandinho, mais um e tal. Não, vocês só têm 2 rapazes, falta a menina, e depois também a igreja também parece, depois falta aquele irmão que não tem xará, tem que dar, a igreja também parece que depois atiça que o casal tem que procriar, enfim. E não só, o pai também disse, o meu filho trabalha, então não fazem tem filhos dinheiro, porque... não faz filho porque o dinheiro vai aonde? Acho que ela está com o pensamento suspenso. Suspendi, mas eu queria agora trasladar para a questão da necessidade de planificação, não sei. Sim. Sim, há alguma necessidade, porque assim, no mundo os recursos são escassos. E algum período até... Recursos humanos? Estamos a falar daí volta de 7 milhões de pessoas a habitarem o planeta Terra. Bilhões, 7 bilhões. E com tendências já se pensa agora, por exemplo, explorar outros planetas. Alguém que está a tentar fazer um hotel aí, caso aconteça um boom aqui, então... Estamos a desafiar para isso aqui. Justamente, porque os recursos não humanos, todos os recursos materiais, principalmente os materiais,
são escassos. E sendo isso verdade, embora alguns até então não aceitavam, mas agora passa-se a aceitar, porque começa-se a ver a questão da camada de ozono, aí a questão dos mares, dos climas e tudo isso. E começa-se a perceber Fala-se da alteração climática nos últimos tempos e que é uma ameaça para o próprio mundo. Realmente os recursos são escassos. E esse planeamento, aqui estamos simplesmente a falar da população, mas é necessário em todas as áreas. Por exemplo, há regiões, há países. Eu lembro-me em Cape Town, de alguma região, onde foi proibido a construção, né? Porque diziam que tinha, em função da estrutura climática, que aquela região estava totalmente reservada para... Não devia haver nenhuma transformação. Né? Porque quando... eu lembro-me de um seminário que eu dei sobre... Creio alguma coisa ligada à gestão financeira, quando alguém perguntou, então, mas por que se há muito terreno, o governo não libera os terrenos e entrega, em vez de entregar 20 por 20, entrega já 100 por 100. Ok, mas e onde é que ficam as pessoas que vão nascer daqui a... Pois, tem de haver reservas para os futuros. Exatamente, é preciso conhecer quantos nós somos agora, fazer uma análise em termos estatística, quanto podemos ser daqui a X anos. Quanto nós estamos a crescer. E aí vem essa questão da planificação da população, que nós, como a maior parte da população é sem instrução, não podemos controlar até lá quantos filhos estão a nascer, mas precisamos conhecer para saber a quanto nós estamos a crescer. Mas, doutora, se aplicamos a educação forte no sentido de abordarmos terra a terra sobre a importância do planeamento familiar, porque o que me chama a atenção é que um indivíduo que, por exemplo, vive do salário mínimo, ok? Do mais mínimo possível, tem 4, 5, 6, 7 filhos, a mulher é zungueira, o que lá, não para de fazer filho. É o que mais faz. Não para de fazer filho. Às vezes é uma jovem com 24, 25 anos. Tem um no colo, um a ser puxado na mão e já está mais concebida. Assim, com a mãe em casa já ficaram 2. Quer dizer, essa jovem não vai estudar, não vai ter um emprego digno, vai ter problemas sérios no lar, porque será que ela percebe que tem que estudar? Pois, e temos que considerar isso também. Aí está a questão. O que se passa, Cristiano? Aqui assuntos que nós temos que refletir. O que se passa, e eu tenho muito, o meu grande receio, eu tenho muito medo do que é que nós vamos conseguir como resultado da mudança social na medida em que tudo está a ficar por conta do governo. Ok. Essa questão da educação comunitária estava melhor, na minha forma de ver, entregue às associações, à sociedade civil, como parceiras do Estado para aquela educação comunitária. O governo tem muita coisa com que se preocupar. Essa questão da educação comunitária informal, é uma questão que tem que ser permanente. As igrejas, os movimentos associativos têm que envolver-se. E depois tem que estar associada com a confiança nos serviços sociais. Hoje, por exemplo, estive a ouvir o noticiário da Rádio Eclésia, das 12 horas. Há uma unidade de periferia quase de Luanda, que numa noite houve 17 óbitos de partos. Morreram 17 bebês. Para dizer o quê? Para dizer que para muitas das nossas famílias, a própria esperança de vida do angolano, que é de 62 anos, muita gente não acredita nisso. Então o grande receio que se coloca é, se eu fizer muitos filhos, é a garantia de que pelo menos um deles me vai assegurar na velhice. Vai sobreviver. Porque nós morremos, vai sobreviver porque nós morremos muito. Investimento. Vê no filho o asseguramento da sua aposentadoria. E depois, o planeamento familiar é uma coisa que às vezes as políticas erram porque focam na mulher. Na verdade, o planeamento familiar tem que ser para o casal. Para que a mulher tenha depois o poder de negociar, dizer sim ou não quando convidada para o ato da fecundação. Porque se tu só educas a mulher, põe em causa o tal empoderamento, porque quando ela chegar naquele momento da intimidade e dizer que hoje não, porque estão no período fértil, o homem como não tem informação. Há mulheres que parece que nem sabem quando é que estão no período fértil. Ela está mais grávida, só diz calhou. Estás a ver? É que calhou. Foi engano, mas calhou, foi engano. Naquele dia mesmo até, Cristiano, mas agora estou mais grávida. Cristiano, eu infelizmente não consigo condenar, porque ali entra a questão da sexualidade. É uma coisa quase que não se explica, porque há muitos fatores que concorrem para aquilo, desde do ponto de vista da libido, do próprio desejo,
a própria, digamos, relação interpessoal entre o casal. Está visto, e há indicadores que apontam, não tenho aqui números, que quanto mais pobres do ponto de vista econômico as pessoas forem, tanto mais tendem a fazer filhos. Mas não dá para dissociar disso com uma lacuna no campo da educação. Porque se a pessoa não tem educação, depois acomoda-se. É aquilo que em sociologia se chama reprodução social. Como a mãe dela mesmo também era só doméstica, só ia à lavra, a expectativa social para a pessoa é só mesmo aquela. Então, é preciso levar para lá a educação, a alfabetização, a educação sexual como tal, que para muitos campos ainda é um tabu. E principalmente deixar o Mendes falar. Permitam mandar um abraço para o nosso Camba, o engenheiro agrônomo Andrade. Obrigado pelo seu contributo e por estar aí do outro lado. Você faz parte dessa roda e fica atento com o dia de ser convidado. Um abraço, engenheiro Andrade. Estava a dizer algo. Não, eu estava aqui esperando o Paquissa. O Paquissa é um inzinho provocador. E ele terminou e eu estava com receio de não poder ter a palavra. O Paquissa agora está entrando na linha onde eu quis tocar. E deixa-me dizer, Paquissa, admiro bastante, não é? Obrigado. Ouvi uma entrevista sua quando contas a história da sua origem. Pois. E é por aí onde eu vou. Obrigado. Nós estamos a nos focar no planeamento. Eu não sei, né? Sem desprimor para ninguém aqui, se calhar teria mais condições para falar sobre planeamento familiar. Não quer dizer que a origem dele foi planificada. Não. Deixa ele falar, já o interrompemos. Deixa ele falar. Eu entendo um tanto quanto mais do planeamento, porque estou ligado à saúde, né? Isso é o meu dia a dia, trabalho também, falar do planeamento, oferecer o preservativo, inclusive no sentido de ajudar. E há muita receptividade na recepção dos contraceptivos. Mas mais para um outro elemento, é mais para a doença sexualmente transmissível do que para o planeamento propriamente dito. Porque há mulheres que dizem, doutor Mendes, não quero um bocadinho só. Há mulheres que dizem que tem que usar escondida porque senão o marido vai usar o que é escondido, se o preservativo vai usar com ele. Não, outros métodos. Doutor Mendes, vai continuar a esboçar o seu tá bem, mas aí a razão da minha reflexão vai no sentido de que se calhar as vossas abordagens, ouvi muito bem, interessantes até certo ponto, mas me pareceu mais que estão focados para as zonas urbanas. Tá? Porque e por isso é que eu falo da origem do Paquissa, né? Ele conta a história do que o pai dele era polígamo. Então, estamos aí lá para trás. Sim. Na zona rural. Não é? Aquele nosso povo que vive no mato até hoje, não saiu de lá. Realmente, quando tu falas em planeamento, estás a ferir aquilo que é a cultura desse povo. Porque se existe ainda alguma cultura, nós hoje temos algum descendente de Mandume, vamos procurar, não temos nenhum, acabaram todos. Descendente do Zingamada, é só conversa, dizer que tem, não tem mais nenhum, acabaram. Okay. Acabaram por quê? Porque essas questões de planeamento realmente acabam com as gerações, acabam. E os nossos povos lá do interior procuram manter as famílias, por causa disso. Por isso é que eles não têm limites no número de filhos que vão fazendo. Por isso é que se calhar até adolescentes, se não mesmo crianças com 13, 14 anos, menstruou, já tem mulher, casa, começa já a fazer filho. E digo isso porque lá no interior a visão é outra e eles vão defender a ferro e fogo esse aspecto da cultura, não é? Do seu modo de vida, mas pelo menos sabem que continuam a manter. Os Quimbanda vão continuar a existir, mais Quimbanda, cada vez nasce mais um Quimbanda, os Mendes continuam a existir, cada vez mais Mendes, e os Mendes não param por aqui, quando morreu o último Mendes, acabou Mendes, não tem mais nenhum Mendes. Até já o casamento das minhas filhas toma outras proporções. Famílias. Ok. Tem outros nomes, deixam de ser. Os meus filhos, se eu tiver só um rapaz, vou continuar a perpetuar o meu Mendes. Mas se tiver um rapaz, esse rapaz infelizmente falece, que nossas condições de saúde não são uma grande coisa, não oferecemos o cuidado e a garantia de que esperança de vida 62 anos, não oferecemos garantias à população de que a esperança de vida cada um vai chegar lá pelo menos nos 60. Esses povos têm dificuldade em aceitar o planeamento e têm mesmo dificuldade e por alguma razão têm essa dificuldade.
Então, quando você fala em planeamento, aqui para nós, na zona urbana, funciona, deve funcionar, e há muita gente realmente a optar por planeamento. Eu sou numa unidade onde tem uma secção de planeamento familiar e eu todos os dias vejo muita jovem. Uma vez ou outra, timidamente, aparecem casais a fazerem o planeamento juntos, aparece um parceiro a acompanhar, mas estão lá mais as senhoritas, as meninas a fazerem o planeamento, e se faz muito planeamento aqui. Mas realmente a nossa luta... Lá para baixo, lá para baixo, lá para baixo. Lá onde não tem educação, não tem instrução, não tem televisão, não tem rádio, não tem que mais. Também não tem emprego, também não tem salário. O que tem como herança cultural? A lavra, a lavra. O pessoal vive da terra. E aliás, também a terra. E eles lutam para não perder isso. Me parece ser um elemento que faz com que se tenha muitos filhos para depois precisa-se de mão de obra. A lavra precisa continuar a ser cuidada, não é? O marido sai, a mulher acompanha enquanto puder acompanhar, vão capinar juntos. Eles capinam essencialmente aquilo que vão consumir durante. E eles comem. Tem épocas que tem farturas que até trocam entre eles, e tem época que também não tem, mas também não morrem por causa de fome. No interior não se morre por causa da fome, porque eles têm sempre alguma coisa. O estilo de vida deles não é tanto... Isso é melhor do que eu, se calhar, para falar sobre isso. Então eles, têm mesmo aquela obrigação de fazer filhos. Uns mais que os outros. Se morrer um, pelo menos 2, 3, 4, 5... Eu sinceramente olho para o aspecto de desenvolvimento, ok? Porque é preciso nós balizarmos o número para depois conseguirmos dar o suficiente, quer em termos de educação, assistência sanitária, etc, etc. Porque se nós perdemos um controle dos filhos que se fazem no núcleo familiar... Os países demograficamente mais populosos do mundo, não é? Que é hoje a China e o Japão. A China e o Japão são os países mais... Em nível da África, se fala da Nigéria, a nível da África... Na China, há um número, o governo conseguiu daí tabelar que cada cidadão só pode fazer... Não a ter irmão. Não a ter irmão. Não vale ter irmão. Não a ter irmão. Na China não vale ter irmão. Sim. Qual é a cultura que eles têm sobre isso? O governo paga para tu não ter filhos e garante a sobrevida daquele que nasceu. Nós não temos essa garantia ainda. Não temos essa garantia. A minha preocupação já na Europa é o contrário, está-se a pagar para fazer filho. Para fazer filho. Dá para nós também. Eu insisto. É um país. Paquistão? Não. Finlândia, talvez? Finlândia. Aí dos países da região dos países baixos. Não, mas homem em Portugal dizem que dá homem, quem homem que for para lá para casar e fazer filhos. Sim. Só não sei quanto é que custa o bilhete de passagem. Se quer é negro. Devemos por um lado. E também não podemos esquecer que as calamidades naturais vão matando muita gente. Quer dizer, há países onde tem uma política e demograficamente cresceram muito, mas o espaço deles geográfico também não era tão grande assim, e viram essa proporção alarmante que lutam mesmo com a questão de planeamento. Mas há outros, vamos dizer assim, o nosso país... Eu continuo a insistir que para países da nossa realidade, aqui para a África, olhando para o nosso panorama, as condições em que nós vivemos, África sobretudo, eu acho que é necessário, independentemente dessas abordagens culturais, dessas exigências familiares, até muitas vezes religiosas também, ainda acho que é preciso paulatinamente introduzir o elemento da planificação do número de filhos. Errado. Comecemos por compreender os povos, para introduzir mudanças com a participação deles. Primeiro estudá-los, e depois sugerir a mudança que seja consensual. Por isso é que eu estou a dizer que é paulatino. Tem de ser paulatino. Mas o teu olhar é exógeno. É de alguém que nasceu na cidade e cresce aqui. É aquilo que eu estou a dizer. Tens que ir para lá. Não podemos, Cristiano. O problema da Angola... E depois um dia vão me tirar... Nós aqui podemos nos limitar. Que os nossos pais dizem o mundo humano vai para o irmão, tem que acabar. Nós aqui já limitamos, desculpa, Cristiano, nós aqui já limitamos. Sim, nós já limitamos, claro. Tu tens o número de filhos e tu fazes o planeamento de acordo com aquilo. Nós já limitamos. Não acontece, é a realidade. Nós já limitamos. A nossa realidade, nós que vimos o sofrimento que de facto passamos, onde viemos, onde vamos, nós tivemos muito mais irmãos do que o número de filhos que nós temos hoje. Depois, doutor Mendes, eu refiro-me, porque depois é a avó
que tem que ser novamente mãe, porque tem que cuidar mais de 2, 3 netos. Mas se ela não fazer isso, ela perde o papel dela, porque ela acha que exatamente aquilo... Pois, não te esqueças que no momento em que vão fazer filho, você não está. Qualquer conselho que tu trouxeres será só conselho. Mas um problema que nós temos em Angola, é aquilo que o Pacatolo falou aqui, é a importação das modas e às vezes dos modelos de debates. E eu acrescento, nós temos o problema de soluções paliativas e espontâneas, muitas delas baseadas na emoção do momento. Nós precisamos, e eu tenho dito isso muitas vezes, o país tem que aproveitar os técnicos que está a formar. Temos que deixar de pensar que a formação superior é só para professor. Temos que fazer ciência. Temos que estudar os povos desde a raiz e depois encontrar as sugestões que se adequem à realidade e à especificidade de cada povo. Por exemplo, os Coiçã vais pedir como planeamento, eles já não são muitos. Nós precisam aumentar. Estão em via de extinção, segundo diz. Desculpa só, e não só, você foi lá levar a cultura daqui. Sim. Foi lá levar. Está a levar lá também, inclusive, indivíduos que estão a engravidar lá, não são Coiçã. E estão a tirar as meninas de lá. Está a despovoar mais ainda. Está a despovoar mais ainda. Quando você tem que incentivar eles reproduzirem. Só para terminar. É um grande desafio, Cristiano, desculpa estar a monopolizar, mas é um desafio muito grande de compreender a cultura para além do cu duro, do carnaval e da manifestação de dança. E temos que fazer estudos sérios. Muito já saímos da época do país de improvisar. Aquela altura do país ser dirigido por técnicos médios, já não estamos mais ali. Temos que fazer ciência, temos que produzir conhecimento para melhorar a nossa qualidade de vida. Nós não podemos introduzir, digamos, mudanças que tenham só o olhar de um sentido. Nós temos que ter mudanças que sejam estrada de 2 sentidos. Que o povo, aquele lado do interior, não seja só um receptor, não é um recipiente para depositarmos políticas. Temos que caminhar com eles. E, aliás, quando isto acontece, a mudança não gera, ou não é sustentável, ou não acontece. Vamos voltar para Angola. Nós... até o censo de 2014 apontou cerca de 25 milhões de habitantes, que somos, vivemos desde 1975, né? Acho que foi o último censo, não estou bem lembrado, na década 80 ou entre 75 e 80 houve um censo. De lá para cá vivemos o período de guerra civil, vivemos as dificuldades que vivemos. 2014 fez o censo populacional e apontou para 25 milhões de habitantes. Agora que há maior liberdade das pessoas se encontrarem, da maior interação interpessoal, das trocas comerciais, da livre circulação dentro do país, agora que já se fala até do livre comércio nas regiões, aqui a partir da SADC e outras regiões que fazem a África e outros povos, estamos a querer olhar para um crescimento exponencial daqui a um curto tempo. Quer dizer que vamos provavelmente chegar em curto tempo de espaço o dobro de população. Não queiramos aqui aceitar de que temos que fazer o controle do agregado das famílias, sim, para que elas cresçam na medida em que o desenvolvimento econômico, sustentável, financeiro do próprio país também venha a dar garantias de que as famílias podem preparar o melhor berço para receber os seus filhos. Mas se nós não sabemos quantos morremos por ano, então há vários indicadores, há várias variáveis que têm que entrar nesta equação. Desculpa estar a dominar isto. Mas há variáveis que têm que ser levadas em conta, porque esse crescimento populacional terá que depois se adequar à qualidade de vida. A qualidade de vida. Tem que haver isso também em conta. Tem que haver, daí é que eu insisto, que acho que tem que se investir mesmo na educação da planificação. Uma política da castração não vai podemos aceitar. Não podemos. Castração não. Tens de fazer uma proporção de quantos morrem e quantos nascem. Ainda continuam a morrer muito mais do que os que nascem. Exatamente. Então nunca vai haver uma proporção. Nunca vai haver uma proporção. 17 nados, essa noite em Luanda, numa unidade hospitalar, morreram 19 bebês no ato do parto, Cristiano. Não é normal. Eu não sei quando o governo conseguir dizer assim, está a morrer muito menos gente. Muito. Houve uma redução grande da taxa de mortalidade. Aí vamos dizer assim, o país está a crescer em termos populacional. Está a morrer muito pouco. Os serviços de saúde estão a 100%.
Estão a 100%. Ok. Se há serviço de saúde a 100%, então você pode castrar, como dizem. Podes, porque então estamos a nascer, não está a morrer. E olho também, e aqui numa forma provocadora, doutora Lois, não sei se vai concordar comigo. Olho também que noutrora as nossas mães, por exemplo, tinham capacidade orgânica de ter 10, 11, 12 partos. Me parece que hoje a nossa geração não está com essa capacidade orgânica. Não está. Tá. Estão a fazer já o planeamento que você está a pensar que não estão a fazer. Já estão a fazer, a nossa população aqui já faz o planeamento, o mas censo, lá por exemplo, vai lá trouxe como indicador 6 filhos, média, né? 6 filhos por família. Por família. Sim. E se nós formos a contar a realidade aqui na cidade, é justamente isso. Cristiano, se fores para o interior, quem tem 30 anos tem 6 filhos, 7 filhos. Aqui não, quem tem 30 anos tem 2 filhos. Exatamente. Mas eu acho que tenho um primo, e aqui recordando-me, tenho um primo, uma vez eu sou do interior também, uma vez estávamos navegando em casa da minha madrinha, e um abraço para eles até, e estávamos a conversar esse assunto, e o meu primo disse, você só tem 2 filhos. Eu já estou a te ganhar. Se você me pegou no colo. Sim. A percepção de acordo com o meio. Mas nós temos situações básicas. Já era suposto controlarmos a questão da malária. É tanto dinheiro que se gasta. Não é normal. Desculpem ter que dizer isso, meus amigos, os gestores da saúde. É tanto dinheiro que se gastou no combate à malária. Recebemos mais 42 milhões. Não 42 milhões. Não se aceita. Para 2 programas. Mas eu acho que tem que se investir muito em termos objetivos na e resultados, prevenção, sinceramente, olhando para... Está-se a morrer... Mas para que desculpa te cortar. A questão da malária é uma questão que é transcendente. Então, isso é multissetorial. E uma das que mais é relevante é o saneamento básico. Ia chegar até ali. Não, porque tem que haver medidas integradas. Eu só estou a olhar para a quantidade de dinheiro que entrou neste país para combate à malária. E tu olhas, eu moro no quiosque, quando é tempo chuvoso, é uma... desculpem que eu diga com a maior franqueza possível, é uma vergonha. Mas nós temos informações que aquilo se arrasta desde a era colonial. Não é possível. O quiosque é tão próximo do rio Catumbela. Perdão, do rio Cavaco. Eu assim, com o meu conhecimento de analfabeto, imaginava que seria possível fazer drenagem para o rio. Nem fica a 2 quilômetros. Não se aceita. O que está ao lado do rio, está ao lado do mar. Mas cada vez que chove é uma enchente tal. E é uma proliferação tal de larvas e mosquitos. Eu não percebo, sinceramente. Estamos a estudar então para quê? Não percebo. Vamos ver, talvez as autarquias vão resolver essa situação. Vamos apostar, né? Vamos apostar. A necessidade de... Nessa fase de desenvolvimento do país... Chamou-me a atenção forte o lema das comemorações do Dia Mundial da População esse ano. Ligarem a questão do planeamento e de desenvolvimento. Parece que foi propositado no sentido de chamar mesmo essa atenção. Mas pronto, isso... Porque doutor Mendes... Tendo em conta as políticas de cada país. Tendo em conta as políticas de cada país. A tua colocação foi realmente interessante, mas eu faria o contrário, né? Em vez de pensar, estamos a olhar para a nossa realidade. E nós vamos admitir que a zona urbana é inferior em relação a todo da população, ou seja, onde precisa se trabalhar mais realmente, e eu acho que lá está a condicionante do desenvolvimento, é lá onde é menos desenvolvido, nas comunidades. Se nós formos a fazer a relação entre o número de habitantes em Angola e a densidade, chama-se densidade populacional, e o território geográfico, nós vamos ver que nós somos poucos. Improporcionalidade. Exatamente. Mas não podemos olhar para os quilômetros quadrados que o país tem. São as condições que o país oferece para a estabilidade. Exatamente, não é só isso que eu quero. Eu primeiro quero fazer essa abordagem, né, para ver em termos até que ponto já estamos saturados e precisamos castrar, como disse o amigo. Mas o Patrícia fala no castrar, mas é para as mulheres, né? Não, é para os homens. Aqui na África tinha que ser para os homens. Está vendo? Mas depois tem a outra questão.
tem essa questão realmente que precisamos, até em termos culturais. Tu que estás em idade certa, mas tem depois a questão de que a planificação não pode ser só pela população, não é? Assim, por reduzir o número de famílias, porque a nossa realidade... De filhos nas famílias. A nossa realidade nos remete a outros objetivos, mas fazendo o contrário, sabendo como é que nós estamos a crescer e pensar na estrutura de desenvolvimento, pensar nas infraestruturas, pensar nas empresas, nas instituições, ou seja, por exemplo, em termos normais, quando nós fazemos um plano de negócio, nós queremos oferecer uma atividade, um objeto social a uma comunidade, nós precisamos saber, em termos de público-alvo, qual é a taxa de crescimento, porque eu vou fazer um plano para 5 anos, eu quero saber qual vai ser a capacidade daquele serviço para responder a essa demanda durante esse período. Então, aí me convém saber como é que a população está a crescer. Por quê? Porque se nós não fazermos isso, não vai gerar desenvolvimento. De que forma? Nós vamos estar a construir escolas, vamos estar a construir infraestruturas, olhando para a população agora. Podemos falar da energia, né? Será que a Angola vai ter capacidade de dar energia? Estava muito bem no exemplo da escola. Da escola estava muito bem. Não é? Tu pões uma escola do ensino primário, não é? Vai espalhando. Estamos a pedir mais escolas agora, não é? Mas, pera, estamos a pedir mais escolas do ensino primário. Espalhas, põe mais 10 escolas em cada província, em cada município, por aí fora. E nunca chega, doutor. Não, peraí, depois estás a falar que depois vais... Não é? A redução da população. Correto. E quem vai ficar com aquelas escolas depois? Doutor Mendes, vamos por passo. Isso me parece uma cadeia. Um indivíduo que tem uma renda econômica baixa, vai fazer 10 filhos. Ok, depois não consegue dar assistência médica em condições, não consegue dar educação em condições. Nós estamos a gerar indivíduos que depois também pouco ou nada vão oferecer para a sociedade. Vamos fazer uma educação planificada do número de filhos para que nós não continuemos a gritar excesso de crianças fora do sistema de ensino. Vamos ter escola que chega Mas a questão é que esse indivíduo que tem os filhos que não consegue sustentar, ele não olha para isso como um problema. Mas é um problema. Mas ele não tem isso ser um problema. É um problema porque a renda dele mensal não cobre as necessidades que esses 10 filhos vivem. E depois é o quê? É a filha que tem a idade começa a aparecer nas ruas à noite, sabe que esse pai os pais já não conseguem. Esse pai entrega o filho. Não, o tio Paquis, o tio Paquis, por exemplo, o filho X vai para a casa do tio Paquis, o filho H vai porque ele acha que é assim que funciona. Eu vou já dar os encaminhamentos, 1 minuto para cada um, por favor. São 19h53 minutos, precisamos chegar ao fim mesmo, que depois nos conectamos, com o noticiário a nível central. Ok, o primeiro minuto é teu. Vamos começar pela lógica, senhora. Porque você quer ficar. Eu creio que é um tema realmente interessante e aquilo, eu acho que eu vou ressalvar agora, ou sublinhar, como o Paquis disse, o que ele disse em relação, temos muito trabalho em termos de estudos, né, porque primeiro deixar de olhar as questões culturais como dança e música, né, e entender realmente a nossa população, porque nós temos que dar soluções, e não vamos dar soluções exportadas, temos que dar soluções que realmente vão resolver, ou seja, a nossa medida, e para darmos a nossa medida temos que conhecer o nosso povo e estudar. Há muita necessidade de conhecer, estudar em relação a essas matérias da população. Totalmente. Bem, eu também, continuo a bater na mesma tecla, né, que eu acho que é essencial que a gente preserve aquele patrimônio cultural que estão lá nos nossos ancestrais, alguns ainda ficaram poucos, né? Mas temos que saber manter algumas famílias que fazem a nossa Angola. Okay. Temos determinados povos, conforme disse aqui, falamos do Coixã, falamos dos Ovimbundos, Umbundos, Quimbundos. Se a gente faz com que começamos agora a gastar, a maior parte da população já é velha, não temos muitos jovens também. Então, parecemos ter muitos jovens, mas não temos. Mas o que mantém a nossa raiz cultural, que nos defende mesmo Angola como um povo com essa raiz cultural diversificada, e nós estamos apontados como um país com uma raiz cultural diversificada. Para continuarmos a manter isso, temos que
lá no interior, desculpa, vou ir lá para o interior. Correto. Deixar que essas origens continuem a perpetuar. A perpetuar. Se cortarmos, fica complicado. Então, a sociedade tem que criar, o país vocês. tem que criar condições lá Uhum. para que eles continuem a fazer os seus filhos. Sentiram-se bem estar neste programa e a falar daquilo que não é o vosso dia a dia. Foi propositado convidarmos a doutora Lloyd, fala de economia, de empreendedorismo todos os dias na faculdade, é vice-decana. Falou de algo diferente hoje, sentiu-se bem? Muito bem. Muito Foi grato. realmente Muito grato. bom. Doutor Mendes, sentiste-te à vontade a falar de assunto que não é o teu dia a dia? Bem, não posso dizer que não seja o meu dia a dia, né? Porque Sim, pronto, estamos sujeitos, somos seres sociais, nós estamos nos ambientes com os amigos, diariamente estamos a debater quase que todos os assuntos, fundamentalmente aqueles que são mais temáticos. Mas foi interessante. Patrícia, eu vou oferecer-te 1 minuto, Tá bem. mas também vou pedir que feches o programa. Pá, isso é muita coisa. Primeiro vamos agradecer aos amigos que estão a gostar do programa. Faltou citar o Isaías Miapia, o Alberto Mutota. Há um que, só vou dizer Rodino, porque o nome que ele usa no Facebook complica-me um pouco O falar Martins aqui no ar. Domingos e a Perpétua também. Um grande abraço. Boa. Pois, vamos agradecer a presença da Lloyd e do Mendes, que enriqueceram o nosso espaço. E temos que olhar realmente para Angola como um mosaico, como um conjunto de nações dentro de uma nação. Não conseguiremos uma medida única que se ajuste a todas as sensibilidades étnicas que conformam o nosso espaço. E algumas questões que estavam aqui a ser levantadas me parecem que são mais consequência do que propriamente causa ou problema. Temos que fazer estudos sérios, compreendermos-nos como povos para depois identificarmos soluções que não sejam nem uma espécie de tábua rasa às nossas culturas, também nem realmente uma espécie de prejuízo aos aspectos econômicos. É isso, né? Pronto, isso é um tema que não vai se esgotar por aqui. Esperar que os nossos amigos continuem a discutir no seu meio. E também pedimos a si, caro ouvinte, que esteja conosco na próxima edição. Vai ser no dia 21 de julho de 2018. Cristiano Fernandes, Lloyd Chivinda e José Mendes estiveram aqui em mais um espaço Roda de Cambas. Boa noite. Às 20 horas, o noticiário a partir dos estúdios centrais em Luanda. Roda de Cambas. Roda de Cambas. Um encontro com os grandes protagonistas da vida. Na vida de cada um de nós. Roda de Cambas. O ponto de encontro dos amigos para falarmos de si, de nós e de todas as coisas. Roda de Cambas.